Olá, boa noite a todas e a todos que nos acompanham a partir deste momento. Nós hoje temos dois grandes convidados para discutirmos a respeito da questão do neoliberalismo em Angola, suas implicações políticas, econômicas e sociais. Essa é uma temática que não é muito discutido dentro da nossa realidade, mas que acaba a cada novo dia se fazer presente ou se fazer sentir dentro das nossas dinâmicas políticas, sociais e econômicas. À medida que a gente vai estar aqui a desenvolver esse texto, vocês vão perceber por que razão nós gostaríamos de trazer à tona este debate. Inicialmente, gostaria de trazer aqui algumas ideias a respeito do neoliberalismo. Vale aqui dizer que o neoliberalismo é uma ideologia política e econômica que defende a diminuição da intervenção do Estado na economia e o aumento do papel das forças de mercado na regulação das relações econômicas e sociais. O neoliberalismo ganhou destaque a partir das décadas de 1970, 1980, especialmente com os governos da Margaret Thatcher, no Reino Unido, e Ronald Reagan, nos Estados Unidos da América. As suas principais características são o livre mercado, a privatização de empresas públicas, desregulamentação do mercado, a redução de gastos públicos, individualismo econômico. E o contexto histórico em que o neoliberalismo começa a ganhar expressão é precisamente num contexto em que os governos ou os estados não estavam a conseguir dar resposta ao estado de bem-estar social. E alguns teóricos, principalmente o Milton Friedman e o Hayek, apresentaram algumas teorias para rebater o pensamento keynesiano. E então, estas discussões foram culminando com aquilo que atualmente se chama de neoliberalismo. De acordo com a nossa realidade em Angola, é preciso, pois, dizer que em 1975, quando o MPLA proclamou a independência da República de Angola, definiu-se um modelo econômico como sendo o modelo de economia planificada. E naquela altura, o modelo político que servia os interesses do Estado era o marxismo e o leninismo. De acordo com essa teoria, os meios de produção devem estar na responsabilidade do Estado e nós não podíamos ter, naquele contexto, a propriedade privada. Essa experiência fracassada de socialismo vigorou de 1975 até 1991. A partir de 1991, nós tínhamos, com os acordos de Bicesse, a abertura do mercado. E essa abertura do mercado, de certa forma, permitiu. Por um lado, temos a questão do multipartidarismo, por outro lado, a iniciativa privada, tivemos o surgimento de associações, tivemos o surgimento de coisas que já não eram comum naquele contexto do monopartidarismo. E quando se dá essa questão das privatizações das empresas, muitos dirigentes do MPLA, que até então se assumiam como socialistas, passaram a ser os novos empresários, passaram a ser os detentores dos meios de produção. Então, tem alguns atores, por exemplo, como é o caso do Tony Hodge, que escreve no seu livro Do Afrostalinismo ao Capitalismo Selvagem, para dizer, ou seja, para descrever este processo ou essa trajetória que se fez. Mas durante o período que o José Eduardo Santos foi presidente da República, essas tendências neoliberais não estavam muito acentuadas em Angola, até porque ele não dava muita abertura ao FMI ou então ao Banco Mundial. Desde que João Lourenço se tornou presidente da República, principalmente em 2018, nós assistimos que essas medidas neoliberais começaram a ganhar mais expressão, razão pela qual nós temos aqui, nesse espaço de debate, dois grandes convidados que vão nos ajudar a perceber essas dinâmicas, ou seja, as implicações políticas, econômicas e sociais do neoliberalismo. Com vocês, apresento em primeira mão aqui
O Mota Sebastião, ele é filósofo e, ao mesmo tempo, ele é político, ou seja, é secretário-geral do Bloco Democrático. Seja bem-vindo nesse espaço, Mota Sebastião. Obrigado, Ifra, obrigado pelo convite e boa noite a todos, especialmente aos que nos acompanham nesta hora que passa o jogo da Champions. Muita gente será distraído e se calhar em conflito entre acompanhar um debate interessante como... E eu não sabia desse promenorzinho. Paramos de lhe ouvir. Nós paramos de ouvir, mas nós temos o outro convidado que é muito conhecido, José Gama, Cota José Gama, seja bem-vindo de volta nesse espaço. Há muito que já não temos aqui. Seja bem-vindo de volta. Pois, obrigado mais uma vez. Estamos aqui no programa para interagir e abordar o tema de hoje, que é sobre, no fundo, o impacto das políticas neoliberais em Angola, que é um novo fenómeno que o mundo vive, né? Depois, no século XVIII, temos tido as políticas liberais e depois da Segunda Guerra Mundial veio o fenómeno das políticas neoliberais, sobretudo no ramo da economia, para aqueles países subdesenvolvidos. No fundo, quer dizer, é um conceito que foi aplicado pelas grandes potências, como se falou aqui da Margaret Thatcher, e é para aplicação dos países pobres, que é, no fundo, uma medida que lhes põe ou lhes coloca numa posição de superioridade e de impor ou fazer imposições domesticar, vamos falar assim então, domesticar os países subdesenvolvidos. Há países que deram certo em alguma forma e outros, como foi algumas políticas no Chile, e outros também que não. Mas também para elucidar as pessoas o que é que estamos de facto a falar, que é no neoliberalismo não é nada mais do que a intervenção, matar aquela diluir ou diminuir a influência do Estado na economia. E se nós olharmos para Angola neste momento, o que é que está a acontecer e fazermos até mesmo uma comparação que havia no governo de José Eduardo dos Santos e no governo de João Lourenço, Angola está a viver ou está a presenciar a aplicação de políticas neoliberais. Falou-se aqui do FMI, era uma medida que o José Eduardo dos Santos evitava a intervenção deste organismo, porque ele tinha em paralelo a China e aplicar medidas liberais e tendo a China ao lado não funciona muito bem, porque as políticas neoliberais elas impõem a fiscalização, o acompanhamento também do seu OGE, impõem uma certa fiscalização de certas medidas de transparência. Então, com a China, que é um elemento que não quer saber de prestação de contas, só quer saber, empresta dinheiro, só quer saber que eu quero garantias de que o dinheiro vai ser devolvido, como vai se aplicar, se vai aplicar em tráfico de drogas, em tráfico, em corrupção. A China nisso não quer saber, porque eles têm a filosofia de não interferir na vida do outro. E eles também esperam que os outros apliquem esse mesmo princípio para consigo. Então, com José Eduardo, na governação de José Eduardo dos Santos, não havia condições para se aplicar essas políticas neoliberais que com João Lourenço estamos a verificar desde 2018, embora que na altura o FMI muito queria vir para Angola para fiscalizar, mas José Eduardo não aceitava, porque alegava que vão ter informações privilegiadas e confidenciais
nossas, e então ela recuava. E a grande evidência que estão eles, que o FMI, que nós estamos a observar a aplicação das políticas neoliberais, é as medidas de redução da intervenção do Estado que o governo pôs. Uma delas é o IVA, e é uma das medidas que se aplica. O IVA, quando é algo que não tínhamos no tempo de José Eduardo Santos, Lourenço chegou, aplicou esta medida, avançou com o corte da subvenção dos combustíveis, já que as políticas neoliberais determinam a pouca intervenção do Estado, então ele retirou, saiu para tirar esta subvenção do Estado nos combustíveis. Só que há, em muitos países, sobretudo pobres, tem que se estudar bem se essas medidas valem a pena ou não. Porque quando se retiram as subvenções, os preços, o custo de vida tende também a aumentar, sobretudo para um país como Angola, que tem uma dependência a 90% do petróleo, que não tem ainda as suas exportações diversificadas. Então, esta medida que em curso são medidas que depois vão ter impacto na economia, mas, por outro lado, vai ter um impacto negativo a nível social e também a nível político, porque tu tens uma classe trabalhadora iletrada que não te vai compreender e pode até se rebelar contra ti, contra essas políticas. Independentemente das políticas serem boas, elas podem ser boas para o futuro, mas agora para o presente não, porque para o povo o que conta é o resultado que ele está a sentir. Então, essa intervenção que nós estamos a sofrer e a ver das imposições do estou aqui a fazer confusão de línguas, FMI, de FMI não tem criado impacto direto ainda nas nossas populações. Outra medida que estas políticas impõem é a privatização de muitas empresas públicas, porque entende-se que a privatização dessas empresas públicas é também reduzir a intervenção do Estado na economia. E também, novamente, para países pobres como o nosso, quando você vai privatizar muitas empresas, quem se vai beneficiar é apenas um grupo pequeno que tem capacidade para entrar na competição e ficar com estas empresas. Então, vais acabar por criar uma oligarquia, grupos econômicos. E criando grupos econômicos num país pobre, vamos produzir aqui as desigualdades sociais. Então, estas privatizações beneficiam as elites, mas não beneficiam aqui a maioria, que é a população pobre. Este também é um dos impactos negativos que estas políticas neoliberais podem causar para um país, sobretudo pobre como o nosso, e que tem um orçamento a depender de um único produto que já citamos aqui, que é o petróleo, e tem aqui os produtos secundários, como diamantes e etc. Portanto, é esta ideia que é desta forma que nós podemos ver o impacto da aplicação dessas políticas neoliberais em Angola, e também olhar para a intervenção, e desta forma também que olhamos para a intervenção do papel que o FMI está a ter na nossa economia. Tem um lado positivo e tem um lado negativo, mas temos sempre que levar em conta a situação presente do país. O país está preparado para tal? Isso é que deve-se analisar. Há países que estão pobres, como a Guiné-Bissau. Uma Guiné-Bissau pode-se aplicar uma medida destas. Isto são medidas que não têm outro nome, que são de austeridade. E na Europa, alguns países funcionou, não é que deu certo
a 100%. Foi funcionando. Agora, nos nossos, tem esse lado também negativo que pode depois causar aí problemas sociais na nossa sociedade. Agora eu vou passar para o Mota Sebastião. Também gostaria de saber um pouco as considerações iniciais a respeito dessa temática que nós estamos aqui e dando sequência naquilo que o José Gama esteve a dizer. Tinha caído quando estava a saudar, pessoal. Não sei se estão a ouvir. Pronto. Grande parte do que eu queria colocar como introdução, o mais velho José Gama acabou de colocar. E estou de acordo, porque estamos a analisar um assunto, a princípio, muito interessante. E eu acho interessante também pelo significado que ele tem, porque ajuda-nos a compreender a nossa relação, a relação de poder estabelecida entre cidadãos e governantes, porque é uma das tônicas que o neoliberalismo traz, a possibilidade da compreensão da relação de poder entre aqueles que são governados e aqueles que governam. Portanto, estamos a falar de um assunto que remonta à segunda metade do século XVIII, mais ou menos, por aí, e que ela é reflexo das consequências das duas grandes guerras, as guerras mundiais. Mas teve um desenvolvimento na medida em que precisavam, depois dos conflitos, os países, na altura, os chamados países já industrializados, precisavam encontrar formas de reduzir os grandes índices de desigualdade que existiam. Que, na verdade, é uma tendência de tentar fazer um contraponto ao pensamento keynesiano, que apelava à necessidade da intervenção do Estado. E o neoliberalismo trazia que a ideia segundo a qual o Estado não precisava ter tanta intervenção para dar solução aos problemas, senão reduzir aquilo que eles chamam a máquina estatal, desafocar a máquina estatal para que a iniciativa privada pudesse dar resposta. Portanto, é daqui que nasce a ideia do Estado mínimo. Portanto, a intervenção, quanto mais mínima for a intervenção do Estado na resolução das questões sociais, melhor estaria o Estado, porque ali estaria a delegar responsabilidades ao setor privado. Daí que das várias características do neoliberalismo está a necessidade do crescente do mercado da iniciativa privada e poder a iniciativa privada tomar partido das responsabilidades que o Estado devia ter. Portanto, estamos aqui a falar de uma situação que, ao nosso contexto, ela está ocorrendo. Na introdução, o Hitler colocou muito bem, depois de 75, mais ou menos por ali, que Angola, ao se tornar um país independente, adotou um modelo econômico centralizado, com um partido único. Em 91, com os acordos de Bicesse, Angola assumia uma nova característica, não só de gestão do Estado, mas também de gestão dos recursos e a gestão das pessoas. Porque uma das questões fundamentais do neoliberalismo é isso. Daí é que, se nós formos a ver os estudos, por exemplo, até 1977, 78, feito por Michel Foucault, trazia já a ideia da biopolítica. Portanto, já não estava em questão a gestão dos Estados, mas estava em questão a gestão das pessoas. Portanto, como as pessoas deveriam sobreviver e como é que as pessoas deveriam ser controladas pelos Estados para continuar a vida. É neste contexto que nós podemos caracterizar a iniciativa do neoliberal, a inserção do neoliberal na estrutura política, na arquitetura política nacional angolana, quando se faz abertura para o mercado, para uma economia de mercado, e aí vão se criando os grandes grupos capitalistas, tanto que não eram pessoas fora do poder, foram pessoas ligadas diretamente ao poder, e concentraram todo o poder financeiro. Quando foi institucionalizar essa tendência neoliberal, o que é que nós acompanhamos é que as pessoas ligadas diretamente ao aparelho do poder foram elas que tiveram o protagonismo de dominar o mercado. Portanto, essa questão da iniciativa privada não encontrou, digamos, qualquer choque com os interesses dos Estados, porque era o próprio Estado.
E é assim que eu caracterizo. A iniciativa privada em Angola é o próprio Estado. Portanto, o Estado sentiu-se à vontade e livre de ver os seus poderes reduzidos. Acontece que, disso, o que é que vai surgindo? Não só a ausência do Estado no papel da intervenção direta, aqui a questão do intervencionismo do Estado, é reduzido o intervencionismo do Estado, e percebe-se claramente a dominação das grandes políticas, sobretudo as políticas essenciais para o mercado de trabalho. Disso, para nosso contexto, o neoliberalismo, a partir desse momento, deixa de ser uma mera doutrina econômica, passa a ser uma racionalização. O próprio Estado, e por questões ligadas ao aparelho do Estado, dominar. Nós perdemos aqui o sinal do Mota Sebastião, ele a qualquer momento voltará a entrar. Inicialmente ele fez aí, deu algumas chegas naquilo que o José Gama já esteve aqui a dizer a respeito do neoliberalismo e a forma como o nosso Estado foi adotando esse sistema, e depois também pegou algumas ideias que eu já tinha dado. Cota, eu gostaria que me explicasses como é que você descreve essa transição econômica por parte do MPLA, por exemplo, que se apresentou inicialmente como um partido socialista em 1991. Tipo assim, o MPLA dorme, no dia seguinte já acorda super capitalista, né? Tipo assim, começaram a se dividir as empresas, eles eram os detentores de toda a economia. Como é que se explica, por exemplo, do ponto de vista ideológico? Houve uma viragem ou as pessoas já tinham essas tendências capitalistas e só esperavam uma oportunidade para a afirmação das suas tendências? Mas, pois, isso pode-se explicar de duas formas. Se já tinham tendências ou não. O MPLA, quando estava nos maquis, era um partido que não era oficial, não tinha contas bancárias, os dinheiros, as doações iam para as contas dos dirigentes, um deles era o Saidi Mingas, que tinha dinheiros das contas, das doações do partido em seu nome. Isso não é só com a MPLA, com a UNITA também acontecia o mesmo. A UNITA fora do exterior só teve uma única conta em Londres. E o MPLA tinha contas assim, nome de dirigentes. E quando esse partido, ou melhor, quando o país se torna independente, estes dirigentes do MPLA voltam para Angola. Se nós olharmos onde eles, quando saem de Angola, antes de ir para o exílio, estão nos Museques. Quando regressam, já não regressam para ir morar no Musec, vão para o Alvalade, para a Vila Alice. Ele estava a lutar contra o colono, mas a luta dele era para substituir o colono. Não era só substituir na governação, mas substituir em tudo, na forma do colono estar, viver, tudo. Então ele foi adotando, imitando todo aquele estilo de vida do colono. Então ele renuncia às suas raízes de pobreza e passa a adotar novos hábitos de alguém de elite. Isto começa a se dar a primeira transformação de vida. Por isso é que, quando esses indivíduos vêm, e isso é que traz uma revolução interna no MPLA, em 77, com Nito Alves a identificar e a denunciar atos de corrupção dentro do MPLA. Ele vai denunciar que o Pita Petrov era comandante da polícia, está a comprar viaturas fora do país, mas ali os preços das viaturas vêm inflacionadas. Ele já começa a fazer essa luta e é depois combatido. Tem esta fase que eles vão começando a não se enriquecer, não se enriqueceram, mas vão começar a dar os primeiros sinais, que é de viver nos bairros onde estavam as elites portuguesas, porem os seus filhos também nas elites
portuguesas, então vão começar assim. E vão criando o separatismo, lojas do dirigente e loja do povo. Começa a ter essa separação. E ele vai adotando esse princípio até, e conserva até 91. Quando chega a UNITA, em 91, 92, o MPLA percebe que há o risco de perder o poder. O que é que ele faz? Ele joga na defensiva. Se a UNITA ganhar as eleições, como é que eu vou ficar? Então o MPLA passa a privatizar muitas empresas públicas, muitas empresas que eram o braço econômico do país. Privatizar empresas de... quais são umas delas? Deixa ela ver. Pronto, foi privatizando muitas, privatizou, e olha, um grande exemplo, a Cuca. A Cuca era uma empresa do Estado angolano. Ele privatizou e a Cuca hoje pertence ao MPLA. Ele foi criando, ele criou, sabia que, jogando na defensiva de que a UNITA poderia ser poder, então ele criou uma estrutura econômica paralela. Caso a UNITA ganhasse, então ele tinha a economia nas suas mãos, teria algumas empresas importantes na sua mão. Ele não só... Até pequenas empresas, até como padarias e tudo, o MPLA privatizou. Ao privatizar esses grupos de empresas, depois ele criou uma holding que se chama GFI. Como os partidos políticos não podem ter negócios ou empresas em seu nome, o MPLA foi colocando aquilo em nome dos seus ou de alguns dos seus dirigentes. Então, muitos deles tornaram-se testas de ferro. Depois, foi também, para muitos, foi também dando, como não havia também cultura de prestação de contas, ele foi também dando algumas empresas, ou melhor, dando alguns interesses a alguns dirigentes do MPLA. Por exemplo, todo membro do bureau político do MPLA recebia um subsídio destas empresas todas, que anualmente uns recebiam $200 mil, podiam receber $200 mil dali da fábrica de cerveja Cuca, outros $200 mil dali e acolá. Então, com isto, o Zé Eduardo conseguia prendê-los. Ele, no Natal, ele poderia se juntar 200 dali, 200 daqui, de 5 empresas, ele tem um bônus de $1 milhão. Por isso é que, quando o Zé Eduardo afastasse esses indivíduos, ninguém se rebelava. Por quê? Porque o Zé Eduardo não tocava neles na questão financeira, nos negócios. Já o João Lourenço é diferente. Afasta, fecha a torneira, empata o negócio dos outros. Por isso é que muitos depois se rebelam. No tempo de Zé Eduardo dos Santos, não. Então, esse espírito de negócios começa a partir daí de 92 até aos dias de hoje. Pois muitos estão a governar nos anos 80. Eles estão à frente dos ministérios, mas muitos deles eram mais patriotas do que os de agora. Hoje, o dirigente, quando vai à frente de um ministério, ele percebe e tem um entendimento que aquilo é uma oportunidade para ele se enriquecer. Ele passa a ter uma agenda privada. Então, é daí que todo mundo depois alimenta-se, até os jovens de hoje. Ele, quando entende que quer ser rico, ele vê que a via mais rápida e o partido que eu vou escolher é o MPLA, porque é o MPLA que me faz diretor, que me faz ministro, que me põe perto do poder. Os jovens perdem também a esperança da alternância e vão se filiando no MPLA. Filiando-se no MPLA, o MPLA também tem outro problema, que é ele fica infiltrado com jovens que estão dentro das suas estruturas, mas não estão dentro da sua filosofia. E com isso, mais à frente, vamos verificar a morte política deste partido, porque esta geração dos mais velhos Deus os vai levar, já estão na casa dos 70, 80, vem essa geração dos Manuel Homens, dos Marcis, que foram recrutados aí nas universidades, que não têm vínculo emocional com o MPLA, vão chegar ao poder e vai ser um MPLA totalmente diferente o anterior dos anos 70, dos anos 80. Portanto, e também
vão alimentar sempre também esta rotina de quererem também se enriquecer. Se nós olharmos, por exemplo, uma fotografia do ministro dos anos 80, do MPLA, com a hoje do Marci Lopes, esses grupos dos 2000, vamos ver um Marci Lopes de relógios de $200 mil. Vamos ver eles com os sapatos ou sapatilhas de mil euros. Aqueles antigamente não. Quer dizer, estes também já estão aqui infectados. Se nós olharmos, por exemplo, o José Eduardo dos Santos, que enriqueceu esta elite toda, era um indivíduo, em parte, que era comunista. Ele deixava os outros roubarem, mas para si ele não roubava. Se nós olharmos para o dos Santos, dificilmente vamos lhe ver no pulso com um relógio, seja caro ou não. Porque ele vem de uma escola comunista. Mas se hoje olharmos esses jovens, até o próprio João Lourenço, vamos sempre lhe ver com um relógio, não é relógio qualquer, com estes relógios caros. Mas o Eduardo não tinha. Então, ele ainda vinha daquela escola. Então, como é que fica o caso do João Lourenço, por exemplo, que ele também passou na União Soviética, e como é do conhecimento que o próprio comunismo que eles aprenderam lá na União Soviética também já é totalmente distorcido. Teve aí várias correntes, a do Lenin, depois tivemos do Stalin, e depois ficou ainda muito mais corrompido no contexto em que eles tiveram. O João Lourenço não é da mesma escola. O João Lourenço, se nós olharmos para ele, dentro do MPLA, o João Lourenço nasce no Lubito. E sai dali pequeno, vai para o BIE. Geralmente, a nossa identidade cultural não é dos nossos pais, é do local da área onde nós crescemos, onde nós vamos estabelecer os laços de amizade, laços sentimentais com os nossos amigos. Aquele nosso amigo da primária, que nos dava lanche, que íamos juntos para a escola, etc. É com esse que nós vamos estabelecer as grandes afinidades. Então, o João Lourenço, a identidade dele é o Vimbundo. Embora tenha nascido, os pais são o pai é de Malães, a mãe, uns dizem que é do Is, outros dizem que é do Namibe, mas a identidade dele, que ele mais se revê, é o Vimbundo. Por isso é que ele tem aquela afinidade pelo irmão de Samacuva, pelo Samacuva, pelo Ben. Então, dentro do MPLA, ele aderiu ao MPLA, mas eu acho que em condições normais, naquela altura, ele poderia também ter aderido à UNITA. Mas onde estão os colegas dele, os amigos dele de infância? Mas ele foi para o MPLA. Mas dentro do MPLA, ele identifica-se como uma minoria. Se nós formos a ver os pronunciamentos do João Lourenço nos anos 80, 90, contra a UNITA, era o mais radical. E na política diz, quando tu usas o radicalismo, é para esconder algo. Aquilo era para não ser desconfiado que é um ovimbundo. Porque ele até tinha uma relação estreita com pessoas da UNITA. O pai dele era padrinho de quem? Do Jorge Valentim, que era o ministro da informação da UNITA. A filhada dele, que é Silvia Valentim, que é sobrinha do Jorge Valentim. Então, ele, na história do MPLA, é o dirigente ou o presidente com mais ligações sentimentais com a UNITA. O Neto não tem amigo na UNITA. O dos Santos não tinha amigo com quem ele cresceu na UNITA. Então, o João Lourenço, quando chega ao poder, há essa ligação, ele vai, ascende até secretário-geral, é afastado. Naquele período que é afastado, tem um grupo que está a enriquecer, mas ele não está dentro daquela estrutura de enriquecimento, mas mesmo assim não é deixado de parte. Ok, eu vou... Tinha aquela de dar também. É daí que ele, em 2015, 13, o José Eduardo põe no negócio de $100 milhões para uma fábrica de cerveja. Põe no negócio de $60 milhões para uma fábrica de vidro, no Bengo. Ele também vai aproveitando, mas não na mesma proporção que os outros. Ele também vai beneficiar do empréstimo nos BESAs, nos BAI. Ele também é colocado na estrutura acionista do Banco Sol, com 5%. É colocado também no Banco BAI, com 5%. Ele tem as suas fazendas, cerca de 5 ou 6 ou mais,
fazendas, torna-se também um elemento, um oligarca, vamos assim dizer. Mas não está dentro daquelas, não está em comparação com os outros que ficaram, como Manuel Vicentes, companhia, que chegaram na casa dos bilhões. Então, não há diferença entre eles. A diferença é só que uns roubaram mais e outros roubaram menos, ou uns beneficiaram-se mais e outros menos. Agora, a questão dele na Rússia, ele na Rússia também não ficou muito tempo, ficou aí uns 2 ou 3 anos, né? Ele fez a língua, depois fez os 2 anos da formação e pronto. Mas ele não é como os outros que estiveram no exílio. Estes do exílio são comunistas, muitos deles. Já o João Lourenço não é tão comunista, porque ele até, se olharmos para o João Lourenço, é capitalista. Mesmo a forma de vestir, a forma de estar, gosta de coisas caras, tudo caro, gosta dos americanos, que são capitalistas. As férias dele é nos Estados Unidos, em Orlando ou em Washington, não passa férias na Rússia, não revela ter um afeto assim pela Rússia, é pró-americano. E tem aquela coisa de gostar também daquilo tudo que é grande, que é a filosofia dos americanos. O americano gosta de ser grande e ele também gosta de ser grande, daí que ele vai se encostar aos americanos. Eu acho que é mais ou menos por aí que podemos entender o João Lourenço. O Zé Eduardo cresceu com o neto, foi para o exílio com 19 anos, perto da direção do partido. João Lourenço não esteve na estrutura militar, só foi para o partido em 93 ou 92, sai da direção política e aquilo que o Dino Matrosso depois lhe reencaminha para a sede do partido, fica secretário para a informação e vai ascendendo. Tá bom, muito bem. O Mota Sebastião estava com a palavra, mas de repente a internet deu aí uma falha. Eu gostaria que prosseguisse com aquela linha de pensamento, mas depois também nos falasse um pouquinho sobre as implicações políticas das medidas neoliberais em Angola. Espera só o microfone. Ok. Tá. Como dizia, eu acredito mais numa teoria neoliberal como a racionalidade e não tanto como ideologia. Porque, como eu dizia, se nós formos a ver o cotidiano dos nossos políticos e como são pensadas as políticas públicas, percebemos logo que a racionalidade está aí. Está aí na medida em que os resultados das políticas públicas denotam claramente que não há muito interesse do Estado em assumir o papel intervencionista, da solução, dar respostas. Há sim interesse do Estado tentar tirar vantagens da sua existência, delegando responsabilidade à iniciativa privada. Portanto, eu penso mais numa racionalidade. E até porque acabou de falar que o Cota Gama, e vou chamá-lo Cota, durante o momento todo que estivemos aqui a conversar. Os exemplos que dá aqui, do Marci Lopes, usar os relógios caríssimos, o fato caro, o sapato caro, é a racionalidade neoliberal. Ou seja, ali reside o facto de que eu sou aquele que detém o poder econômico e eu valho por aquilo que eu posso produzir. E esta é a tendência neoliberal. O neoliberal desenvolve nas pessoas, por meio dessa racionalidade, uma consciência egocêntrica, mas também uma consciência de competitividade. Portanto, daí é que nós, não é à toa que nós vemos aumentar o número de bajuladores. O bajulador, ele faz aquilo com um propósito, porque ele percebe que só ele serve para atingir este ou aquele cargo. Ele sabe que quanto vale a sua fala e quanto vale, sobretudo, a qualidade da sua bajulação. Portanto, esse egoísmo, essa competitividade faz parte da racionalidade neoliberal. Agora, em função disso, como é que nós podemos perceber as consequências dessa política neoliberal na concretização das políticas públicas? Claro, primeiro, o neoliberalismo defende a intervenção mínima do Estado. O que significa a intervenção mínima do Estado? O Estado não precisa ter controle de tudo.
sobretudo das questões básicas. E como disse anteriormente, porque parte do princípio segundo o qual, quanto mais pesada for a máquina do Estado, menos eficiente ele será. E para que ele seja eficiente, tem que transferir grande parte das suas competências à iniciativa privada. Por isso é que nós vemos hoje o crescer de números de instituições de ensino privado. Por isso é que nós vemos hoje o crescer do número, ou seja, o nível das clínicas privadas que existem. Isso não é por acaso. E se nós formos ainda a ver a fundo, as clínicas privadas, várias clínicas privadas e vários institutos de ensino privado são aqueles institutos, são aquelas clínicas consideradas que têm uma relação estatal quase mínima, a tal famosa relação público-privado. O conceito público-privado é exatamente um conceito neoliberal. Ou seja, o Estado está lá, mas também não está. Portanto, ele paga os enfermeiros, ele paga os professores, mas não é ele que pensa a gestão do hospital, não é ele que pensa a gestão da escola. Isso é resultado de uma política neoliberal. E o que é que acontece? Com isso, também acontece a estratificação social. Significa dizer, quem tem mais pode escolher onde poder educar o seu filho, pode escolher onde pode fazer a consulta do seu filho e pode até, em algumas vezes, desenvolver em si, porque eu disse e repito a dizer, para mim, é mais fácil e compreensível falar de uma racionalidade e não de uma ideologia neoliberal, porque as pessoas vão criando ideias do que é que serve. Por exemplo, hoje quando as pessoas dizem assim, eu prefiro ir à clínica da Indiama do que à clínica do Prenda. Esse é a racionalidade neoliberal, ou seja, a qualidade está nas possibilidades que o sujeito vai ter. E por isso nós nos acostumamos a trabalhar para pagar a escola de qualidade, nos acostumamos para pagar a saúde e assistência de qualidade. Portanto, tudo isso faz parte dessa ideia da racionalidade neoliberal, que é prática e ela governa os sujeitos. As pessoas, sem perceber, estão sendo governados por uma política pensada no palácio, mas materializada no cotidiano das pessoas. Ok? Então, isso tem as suas consequências. Portanto, quando se percebe a intervenção mínima do Estado, também se acredita muito no desmantelamento do Estado. O Estado não existe, ok? O Estado social é quebrado, a economia é desregulada, a força de trabalho passa a ser, já não no conceito ontológico do trabalho, em que a pessoa trabalha e tem ideia de que o que eu terei no final é o rendimento do meu trabalho. O conceito neoliberal, a racionalidade neoliberal, acabou com esta ideia de trabalhar e ter rendimento do trabalho. O trabalhador hoje, ele é um mercado. O que existe hoje, eu vou trabalhar, mas no fundo é vender a minha força de trabalho e ser recompensado pela força de trabalho que eu faço. E aqui a tendência do capitalismo, a exploração do homem para o homem, né? A famosa ideia do capitalismo selvagem nasce exatamente nesse contexto de desenvolvimento das teorias políticas e econômicas do neoliberalismo. E com isso, o que acontece? A precarização do Estado, do trabalho. O que acontece? A criação de leis que vão precarizar, desvalorizar o trabalho. Hoje nós temos, por exemplo, tivemos nos anos passados um conflito muito grande entre o Estado e os sindicatos. Esse conflito não é só porque o Estado não tem condições de pagar os salários. Faz parte de uma teoria, de uma política neoliberal muito bem definida e, em parte, financiada pelas grandes instituições que nascem nesse contexto. Esse Hitler é a minha convicção, e é isso que está aí, está escrito na literatura sobre a crítica neoliberal, está aí claramente. O Fundo Monetário Internacional e o Banco Mundial não foram inventados para serem os provedores da qualidade e desenvolvimento dos Estados, não. Foram inventados para servir os interesses neoliberais.
os países que no passado, por exemplo, o exemplo que nós temos, eu acho que 2007 ou 2008, de quando Portugal estava em crise, a tal política da austeridade, onde o FMI teve uma intervenção muito direita, nós vimos quais foram as consequências. Foi a época em que Portugal mais viveu a precarização do trabalho. E nós aqui vivemos essas consequências. Bastou entrar o Fundo Monetário Internacional para o setor social ficar precarizado. O que aconteceu? Um dos exemplos que eu dou muito claramente, que eu tenho um estudo em relação a isso, e é crítica que eu faço em relação a isso, é a eliminação dos cursos que, na concepção, na racionalidade neoliberal, não fazem sentido ao mercado de trabalho, os cursos sociais. Para a teoria neoliberal, interessa formar um sociólogo ou interessa formar um técnico em petróleo e em química? Por quê? Porque o desenho está feito na base do lucro. Hoje existem até políticas públicas, elas precisam ser verificadas pelo mercado de trabalho. E por isso a intervenção do Fundo Monetário Internacional é retirar o valor que as políticas públicas têm, enriquecendo muito mais ainda os ricos e empobrecendo aquele que já não tem. E aqui temos a consequência da retirada da subvenção dos combustíveis. Temos a consequência do aumento das propinas. Temos a consequência da limitação dos espaços públicos, sobretudo o espaço da educação e da saúde. Portanto, tudo isso concorre para a funcionalidade e a materialização das políticas neoliberais. Para não falar, por exemplo, da comunicação social. Portanto, não é vaidade, por exemplo, do governo dizer assim, vamos privatizar a Zimbo, vamos privatizar a TV Palanca, vamos controlar isso e aquilo. Faz parte. Porque há um conceito sobre a crítica que tem sido feita em relação ao neoliberalismo, é a invenção das tecnologias do poder. O neoliberalismo funciona com eficiência quanto mais tecnologias de poder forem concretizadas. A privatização é uma delas. Como é que o Estado vai reduzir o seu papel intervencionista? Privatizando grande parte dos serviços, sobretudo os serviços essenciais. Não investindo nas políticas que poderiam favorecer ou tornar possível o desenvolvimento, por exemplo, a agricultura. Hoje nós temos a política de importação até dos serviços mínimos. E não é por falta de terras para fazer agricultura, não é por falta de água para a irrigação. É parte desse conjunto das várias tecnologias do poder para o poder funcionar. E para terminar, o Fundo Monetário Internacional é um dado que muita gente não sabe. Quando intervém, digamos, e eles dizem que é para salvar a economia, para tornar possível o desenvolvimento, o Fundo Monetário Internacional, quando ele intervém, ele também cria suas regras para buscar os juros. Ele investe 6 bilhões, suponhamos, 6 bilhões, ele vai obrigar ao Estado, a quem ele fez aquele empréstimo, que cria políticas para buscar dinheiro para pagar. O IVA é um deles. O agravamento do RT é um deles. Os cortes de vários serviços públicos essenciais é uma das questões. Portanto, esta é um dos males do Fundo Monetário Internacional, que nós não poderíamos achar que são os melhores provedores das políticas de desenvolvimento do país. São os piores. E desde que o Fundo Monetário Internacional entrou em Angola, depois da saída de José Eduardo dos Santos, o que nós vemos acontecendo no país? O agravamento das políticas sociais. Não é, e aqui as pessoas quando dizem assim, é melhor no tempo do Zé Edu. Sim, no tempo do Zé Edu não dava espaço a isso, porque o Zé Edu sabia exatamente quais seriam as consequências. João Lourenço não percebeu quais são as consequências da colaboração com essas políticas imperialistas. O Fundo Monetário Internacional e o Banco Mundial, se elas não forem efetivamente controladas, agravam, porque para eles interessa emprestar dinheiro, sim, mas eu vou buscar o dinheiro onde você não quer mexer. E o setor público, social, é uma das áreas onde essas instituições vão buscar dinheiro. Portanto, estas são as grandes consequências da política neoliberal, para não dizer da forma
como as pessoas se sentem hoje, tanto num contexto em que vão inocentemente desenvolvendo conceitos, uma forma de pensar, como se esse pensamento fosse o resultado da crise, da pobreza. Não, o Estado é tão esperto que cria essas condições para você pensar que tens que ir a uma clínica porque o setor público não é de qualidade. Não, o Estado cria essas condições, as chamadas tecnologias de poder. Cria essas tecnologias para você confundir-se com a realidade e assumir aquilo como culpa sua. Se o meu filho morreu é porque não conseguiu ir à clínica. O seu filho morreu porque o Estado limitou-se de fazer a sua intervenção e a desempenhar cabalmente a sua função. Esta é a compreensão que se teve da política neoliberal. Você falou... Será que colou? Você falou que praticamente não se debate sobre essas temáticas na nossa sociedade. E eu tenho estado a notar que nós em Angola nós temos partidos políticos que estão na oposição, mas nós não temos estado a ver oposição de ideias, sobretudo mediante essa situação, por exemplo, do neoliberalismo. É bem verdade que os partidos políticos, na hora da discussão do Orçamento Geral do Estado, apresentam as suas preocupações, principalmente no setor social, que o governo tem estado a fazer cortes o tempo todo, mas, os debates limitam-se aí. Por que nós não vamos dar o segmento das discussões a esse respeito para todos os cidadãos, nem que sejam assim, um grupo mesmo da sociedade, estar informado sobre esse tipo de situação? O que é o neoliberalismo? Quais são as suas implicações? Como é que elas afetam a vida das pessoas? Falaste aqui da questão da precarização dos serviços, falaste do agravamento ou elevado custo de vida, e também temos estado a ver a falência de algumas empresas públicas que depois acabam por ser privatizadas e, conforme já disse aqui anteriormente, os detentores da economia são pessoas que estão ligadas aos partidos políticos e estes, por sua vez, colocam uma empresa na falência e depois acabam por ser eles os compradores da mesma empresa. Como é que nós podemos, por exemplo, cultivar esse debate na nossa sociedade, convidar as pessoas para pesquisarem mais sobre isso e encontrarmos estratégias de defesa mediante essas medidas políticas neoliberais? Eu vou passar para o Cota José Gamas e depois passo para ti, Mota Sebastião. Neste caso, há um artigo da Constituição que determina que o povo deve ter o direito à informação. E quando há o direito à informação, ele deve estar informado de tudo. Se há um governo que está a liderar o país, este tem a obrigação de informar ao seu patrão, que é o povo, que tipo de políticas está em curso ou está a aplicar para o país. A oposição também pode fazer isso, mas a questão é que a oposição faz a política do dia a dia e não uma política no sentido científico, porque nós estamos aqui a falar e a desenvolver um debate. Este debate é um debate acadêmico, é um debate científico. Estamos a olhar a política como se fôssemos um médico que está a olhar para o paciente e está a diagnosticar o que é que esse paciente tem, que tipo de doença é que ele tem. O paciente Angola, ou o paciente governo, está a aplicar a política A, a política B, e aí nós vamos determinar. Esta política chama-se neoliberal. É isso que nós estamos a fazer. Agora, os políticos podem e devem ter também um gabinete de pesquisa e análise também para poderem fazer esse tipo de análise, para eles poderem identificar o que é que o governo está a aplicar, para depois ele também ir buscar outras experiências e ver se resultaram ou não.
Só assim que nós vamos poder ter capacidade para fiscalizar e acompanhar, que é baseando-nos com a experiência dos outros. Por exemplo, nós temos muitas particularidades com o MPLA, com Moçambique, com a Frelimo, aliás, com a Frelimo. As pessoas dizem que parecem gêmeos siameses, mas não tanto assim. A Frelimo está um pouco mais à frente que o MPLA. A Frelimo, no MPLA, o presidente manda, ele chega na reunião, impõe a sua agenda. Na Frelimo, não, manda o comitê central. O presidente não impõe as suas regras. No MPLA, o presidente chega e diz: o candidato vai ser este. Na Frelimo não acontece isso. A Frelimo já abriu o processo de escolha do presidente. Já não é por indicação. E este fenómeno, para nós olharmos para onde vai Angola, ou como é que está, e olharmos o partido no poder, que é o que governa o país, nós vamos olhar o exemplo da Frelimo. O que a Frelimo está a passar é o que o MPLA depois também vai passar, tarde ou cedo. Por exemplo, neste momento em Moçambique, há um debate se o presidente deve ser também líder do partido ou não. Porque dentro da Constituição moçambicana descobriram um artigo que diz que o presidente da República não pode ocupar funções privadas e outras a não ser a chefia do Estado. E o partido político que ele lidera é uma entidade privada, o partido não é estatal. Ele tem características de uma entidade privada. Então, o presidente da Frelimo, o presidente da República de Moçambique, no futuro não vai poder ser também presidente da Frelimo. Isto vai ajudar a Frelimo a quê? A se despartidarizar a presidência da República. Isto depois, quando isso começar a se implementar, os angolanos vão buscar também esse exemplo da Frelimo e trazer também para nós. Vamos também fazer a confusão que o presidente que for eleito em Angola, logo que ele sentar ali, deixa de ser presidente também do seu partido. Qual é a vantagem que há? Ele torna-se um presidente republicano. Neste momento, não consegue ter um presidente republicano. Por quê? Porque o presidente tem ao seu dispor a segurança do Estado. A segurança do Estado lhe serve, e a polícia lhe servem a todos os títulos. Se ele pedir para investigar em Nandô, pedir a investigar o Dino Matroce, a segurança não vai rejeitar. Por quê? Porque ela deve obediência. Se ele pedir para a segurança organizar, aliás, o Zé Guidor já fazia isso, para lhe organizar congressos e escolher os candidatos, etc., a segurança também vai fazer isso, porque a segurança, a nossa, no caso da Angola, não tem um órgão que lhe proteja do presidente, que é também presidente do partido. Então, indo na questão, nós precisamos educar o nosso povo a olhar também para outras realidades para nós podermos saber e acompanharmos onde é que nós vamos e como é que poderá ser mais ou menos a meta em que vamos chegar. Devem educar a população que é entrar também para o campo acadêmico e da análise acadêmica e análise científica. Porque Angola, há dois debates, mas em Angola há um debate político, ideológico, aliás, e o debate científico. Mas o debate ideológico em Angola é que mais prevalece, porque temos uma sociedade muito politizada. Então, nós precisamos partir, é necessário que os partidos eduquem a população a privilegiarem o debate científico para nós podermos saber sempre diagnosticar a doença que o país tem e prever o futuro. Mota Sebastião, como é que funciona isso dentro dos partidos políticos? Como é que vocês conversam com os militantes a respeito do neoliberalismo, as suas implicações políticas, econômicas e sociais?
particularmente do Bloco Democrático, e depois vejas como é que você encara, de modo geral, envolvendo outros partidos que estão na oposição. Se não é um exercício fácil. Primeiro, se nós formos a ver, e acho que poderemos estar de acordo todos, há questões no nosso contexto que são, digamos, dogmáticos, não se pode falar, e um deles é este. Né? É um assunto que nem na academia encontra espaço. E daqui é louvável essa iniciativa de usarmos as tecnologias para podermos influenciar opiniões. Primeiro, nós temos que perceber que nós, como sociedade, temos uma história, e o nosso histórico de educação é um histórico que se inscreve na lógica da formação de um homem, digamos, unitário, não visto, não compreendido do ponto de vista ontológico, ou seja, tendo em conta todas as dimensões antropológicas que o definem. Nós tivemos, depois de 75, e bem antes, e se nós pudéssemos ver ali a história da Angola antes de 75, através do que acontecia no Centro de Instrução Revolucionária, o famoso CIRI, e que depois se desenvolve até 75, com 77 mais ou menos, aí, com a primeira reforma educativa, já um sistema de educação muito nacional, a tal famosa ideia do homem novo. Esse homem novo, que até consta no nosso hino nacional, até hoje não alcançamos. Esse homem novo, que deveria ser o reformador, o moderno, o contextualizado, através daquilo que deviam ser desenvolvidas as políticas, não aconteceu. O homem novo continua sendo uma utopia. E aqui disse muito bem o Cota Gama, quando fazia a distinção entre o pessoal do MPLA que estava na guerrilha e o que estava no exílio. Portanto, nós percebemos claramente essa discrepância. Isso influenciou também em grande parte, o nosso sistema de educação. Portanto, entrar para esse tipo de debate num contexto em que a nossa educação carece de muita qualidade é um pouquinho difícil, mas não é impossível. Nós internamente, por exemplo, ao nível do Bloco Democrático, nós temos elevado muito o conceito de cidadania. Para nós, cidadania significa o quê? Para nós, cidadania não é apenas uma questão de existência, mas uma questão de compreender a própria existência e caracterizar os contextos da nossa existência. E o contexto da nossa existência é um contexto de reivindicação, é um contexto de luta e afirmação política, mas, sobretudo, é um contexto da autocompreensão ou autopercepção sobre aquilo que nós temos sido, com o qual nós temos convivido, que é o caso da política. Uma política feita no dogmatismo, uma política que, per si, já coloca estratificações. Portanto, nós temos insistido nessa questão, no resgate da cidadania, porque nós entendemos a cidadania, se for colocada em primeiro lugar, todos os outros valores para a sua concretização serão possíveis. É aqui onde entra a questão da educação, a educação de valores, a educação da defesa de princípios, a educação sobre a defesa dos valores fundamentais, da dignidade humana. Portanto, só compreendendo o primeiro contexto. Se nós não compreendemos o contexto, podemos ter no partido gente que não compreendeu o contexto, que faz o jogo do MPLA e que percebe que estar no partido significa ser rico. Porque é assim que foram educadas as pessoas. As pessoas não entram nos partidos para defender bandeiras, para defender causas. Entram nos partidos para realização pessoal. E por isso mesmo, hoje, por exemplo, quando você se depara com uma pessoa inocente da política e se apresenta com um político, a primeira conclusão que ele toma são todos iguais. Porque é a concepção do que se desenvolveu sobre política e o que é ser partidário. Portanto, são todos iguais. Por que são todos iguais? Todos mentirosos, bandidos, pedófilos, corruptos, nepotistas, irresponsáveis. Essa politicagem, como dizem os brasileiros, faz parte do nosso imaginário. Portanto, estes debates precisam ser fundamentados.
E aqui também ressalto a questão que coloca aqui da questão do Orçamento Geral do Estado. Portanto, se você tem um político que não consegue adequar o discurso político ao contexto da ação política, nunca, em momento algum, vai reivindicar no Orçamento Geral do Estado aquelas questões consideradas fundamentais para a funcionalidade do Estado. Porque eu percebo que um Estado, sobretudo o Estado social, que nós defendemos como Bloco Democrático, não se concretiza sem a valorização do cidadão. E quem é o cidadão? É aquele que precisa de uma educação, de uma instrução de qualidade. É aquele que precisa estar no espaço onde ele quer realizar-se como cidadão. É aquele que o mínimo para a sua realização como cidadão não lhe falta. O Estado social, feito num conjunto do respeito e a concretização desses direitos mínimos, faz valer e torna, digamos, consequente a concretização, a adequação entre o discurso político e o contexto da ação política. Isso é que falta nos partidos políticos. E por isso mesmo, assuntos como esses, se eles não forem fundamentados, se não forem discutidos, se não forem levados à consideração de todos, as pessoas vão pensar que fazer greve é crime. As pessoas vão pensar que respeitar o patrão é uma questão de humildade. Não é humildade, é uma questão de dever e direitos também. Portanto, as pessoas não vão conseguir discutir sequer os seus direitos no local de trabalho. Não conseguem discutir isso. Hoje temos pessoas que estão no funcionalismo público, não conhecem o estatuto da carreira docente ou da carreira médica, só está lá por conta de salários. Portanto, há um conjunto de situações que resultam como consequências da ausência desta intervenção dos partidos. Portanto, para mim o partido, para terminar já, o partido para mim é uma escola. O partido para mim é um espaço de aprendizado. O partido para mim é um espaço de defesa de bandeiras, de causas, de políticas. Não pode ser um espaço da autorrealização. Por isso é que a oposição fracassa. Por isso é que a oposição não consegue impor-se. Por isso é que nós temos, em nosso contexto, a oposição da oposição. Porque vemos todos os dias, todos os anos, nos períodos vespertinos das eleições, surgirem partidos sem causas. Você vê o partido, o que esse partido defende. E é daqui, existe também outra questão que se tornou quase que tabu. Nós não discutimos alinhamentos partidários. Quantos partidos de esquerda nós temos em Angola? Quantos partidos de centro-direita nós temos em Angola? Quantos partidos de extrema-direita nós temos em Angola? Não existe isso. O que existe é partido, não existe causa, não existe posicionamento, não existe tendências. Por isso é que eu pelo menos, já me deparei com situações de alguém que se diz ser de esquerda, de um partido de esquerda, defende a esquerda, é autenticamente de esquerda, mas é fã do Antônio Ventura, da Antônio Ventura de Portugal, né? Não é Antônio Ventura. O presidente do Chega. Ventura. André Ventura. Como é possível alguém que se diz de esquerda e defende ferronhamente as tendências de esquerda e é fã de André Ventura? Portanto, esta inocência, as pessoas não sabem o que está num partido político e não sabem o que causas defendem. Por isso é que aparece, se eu ganhar as eleições, transformo isso em Dubai? Não transformou. Se eu ganho as eleições, transformo isso em Califórnia? Não transformou. Se eu ganho, Então, este é um grande problema. Portanto, alinhado a este debate de hoje, eu acho que nós poderíamos desenvolver outras temáticas de debate para as pessoas perceberem que estar no partido é apenas um espaço de aprendizado, um espaço de contribuição, porque o partido político ele tem o mesmo valor que uma outra organização. Só diferencia nos objetivos. Por exemplo, estar numa Handeca não é o mesmo que estar no Bloco Democrático. Eu, pelo menos, sei o que isso significa. Mas, em relação à importância social que eles têm, as duas organizações, têm a mesma importância social, que é reivindicativa, sobretudo quando é um partido da oposição. Portanto, isso é que nós temos que forçar. Isso não é só tarefa dos partidários, é também tarefa dos fazedores de opinião, e aqui o Cota Gama é muito experiente nisso. Porque senão
Nós, se não fizermos isso, nós continuaremos a ter uma sociedade dogmática. E o grave é isso, nós temos uma sociedade dogmática, que as pessoas naturalizaram o sofrimento, adotaram o sofrimento e procuram elas mesmas encontrar forma de sair do sofrimento, quando isso devia ser papel do Estado. E aqui, mais uma vez, a racionalidade neoliberal e as tecnologias da ideologia neoliberal, que faz com que as pessoas adotem o sofrimento e acham que isso é natural. Epa, minha família sempre foi pobre, meu pai sempre foi pobre, minha avó sempre trabalhou na lavra. Tanto isso é assim. Às vezes a questão nem sempre é assim. Há uma ideologia política que faz com que as coisas sejam assim, as pessoas acham que isso tem que ser assim, e por isso o esforço tem que ser pessoal. Para sair da situação tem que ser um esforço pessoal, não precisamos do Estado. O Estado é importante porque ela tem a sua importância política e social, sobretudo no garante das questões mínimas para a concretização dos objetivos mínimos que têm a ver com a sobrevivência, com a educação, com a valorização do trabalho. Essas questões que fazem, contribuem, concorrem para a felicidade do ser humano. Portanto, essas são as minhas contribuições em relação à importância que os partidos políticos deveriam desempenhar, e repito, a mesma importância têm as outras organizações reivindicativas, que têm pautas devidamente identificadas, que podem juntas concorrer para tornar possível uma sociedade mais aberta e, sobretudo, mais madura do ponto de vista de participação cívica. A minha questão que eu gostaria de colocar aqui é: como é que vocês avaliam a influência dessas instituições de Bretton Woods, Banco Mundial e o FMI nos processos eleitorais angolanos, principalmente no processo eleitoral de 2022, tendo em consideração que, ao longo da governação do João Lourenço, ele fez várias promessas para o povo, não acabou por cumprir essas promessas, mas acabou por cumprir a agenda neoliberal que foi imposta por essas instituições. Vocês acreditam que há alguma influência dessas instituições, Banco Mundial e o FMI, nesse processo eleitoral que nós tivemos? Ou então também podemos dizer que, porque o João Lourenço também levantou como sua bandeira, isso faz parte mesmo das medidas neoliberais, que é a abertura do mercado e atrair investimento estrangeiro. Nós temos estado a ver o João Lourenço desde 2017, que subiu na presidência, preocupado em atrair investimentos estrangeiros. Será que essas instituições têm estado a abrir a porta para investimento estrangeiro, ou só estão simplesmente a ajudar a melhorar o ambiente econômico e dificultar a vida do povo? Vai responder o Kotagama, depois passa para o Mato. A influência do FMI nos processos eleitorais. Se o FMI está a fazer um trabalho com um governo que lhe está a abrir as portas e com o qual ele está endividado, ele logicamente vai querer que esse governo se mantenha ainda no poder. Ele não vai querer nunca vai querer um governo que ameaça fazer ruptura com ele. No caso concreto de Angola, em 2022, acho que 2 meses antes, há um relatório de inteligência econômica que recomendava e dizia que o partido que estava ainda melhor para governar e com as políticas econômicas que garantissem a estabilidade, ainda era o MPLA. Era um parecer que orientava as instituições todas, né, a seguirem, a dizer que o MPLA é que estava melhor, é o que melhor correspondia aos seus interesses. Isso é um relatório aí de 25 páginas, acho que isto deve estar na página 7, qualquer coisa assim. Estava em inglês, mas dizia isso. Então, estes FMIs, quando a América vai lhe pedir apoio, parecer, ele também vai recomendar o MPLA.
E vimos nessas eleições o embaixador americano reuniu-se com várias formações políticas e o que ele mais estava interessado em saber era as políticas econômicas que estes partidos teriam caso ganhassem as eleições. Ele não estava interessado em saber que quem iria mais promover democracia, respeitar direitos humanos, desenvolver a Angola. Não, ele queria saber sobre os interesses econômicos, como este partido, os partidos da oposição iriam agir e quais eram as suas agendas. E o FMI, a sua sede, FMI, Banco Mundial, todo mundo sabe que são controlados pelos americanos. Quando o americano vem, está preocupado mais com a agenda econômica, está a receber parceiros além de indicar que é o MPLA, então isso também já nos diz tudo. Que esses FMIs, né, estavam aqui, torciam pela manutenção do poder do MPLA, porque o MPLA que lhe está a facilitar todo o trabalho, porque o partido que entrar não vai querer avançar com essas políticas assim, de tal forma brusca, que depois podem até causar convulsões sociais, como estamos a assistir as pessoas, vídeos de mamães até, sem medo algum, e a rebelarem-se contra João Lourenço e a irem buscar a figura de José Eduardo Santos para comparar os dois governos, a dizer que no tempo do um o arroz era X, no tempo do outro agora o arroz é Y e que está mais caro. É por aí. Mota Sebastião, como é que os partidos políticos encaram essa relação entre o governo do MPLA e as instituições de Bretton Woods, propriamente o Banco Mundial e o FMI? Conforme o Cota José Gama acabou aqui de dizer, essas instituições, de certa forma, acabam por contribuir nos processos eleitorais. Por um lado, por exemplo, quando nós estamos a falar da questão da legitimidade política, nós temos a legitimidade política interna, que é aquela em que os angolanos vão votar, vão escolher quem serão os seus representados. E depois, por outro lado, temos a legitimidade política externa, que são essas instituições que vão fazer o corredor aos lobbies a nível internacional para o seu governo, a aceitação do seu governo. Como é que os partidos políticos lidam com essas questões, né? Bom, é muito desafiador isso, mas eu vou responder a sua questão colocando um aspecto que eu coloquei já inicialmente, que é a questão da relação de poder. Quando coloca a questão das eleições, estamos a dizer que existe a autonomia de gestão, de autorregulação dos Estados. E as eleições é uma das questões fundamentais em relação a isso. E quando coloca a questão do FMI, estamos aqui a falar de questão de interesse. Tanto a existência enquanto entidade autônoma, o Estado, como o Fundo Monetário Internacional, enquanto entidade internacional que faz a sua intervenção política e econômica, estamos a falar aqui de duas questões que, de qualquer modo, obrigam a essa questão que eu falava inicialmente da relação de poderes. De um lado, está o Estado interessado a fazer manutenção, o governo no caso. Do outro lado está o Fundo Monetário Internacional que quer manter os privilégios. Só que essa relação de poder ocorre quando não há oposição. E quando falo aqui oposição, estou aqui a dizer todo o movimento protagonizado para defender interesses próprios, interesses coletivos. E quando não há oposição, tanto de partes ou de grupos, o que acontece? Há uma aceitação do poder dominante e que é tido como legítimo. Então, significa, independentemente das intenções de quem quer fazer a manutenção do poder, quanto de quem quer buscar privilégios,
esta oposição que não existe acaba legitimando, e a própria oposição, digo aqui no geral, não em termos de partidos, estou aqui a falar oposição enquanto soberania reivindicativa, acaba aceitando isso como normal, aceita isso como legítimo. E o que os partidos têm que fazer, ou deveriam ter feito? É aquilo que nunca se fez até hoje. Primeiro, colocar acima de tudo os interesses comuns. Na política, e aqui depois entra aquela questão que muita gente já falou no passado, o pacto de regime e tal, um conjunto de argumentos. Eu entendo que a consecução dos interesses coletivos devem ser a bandeira primordial dos Estados, sob pena de nós termos um estado de natureza em que todos somos inimigos de todos. E aqui onde entra a questão do Fundo Monetário Internacional. Porque eu entendo, se houvesse uma oposição que pudesse efetivamente reivindicar direitos, reivindicar a autonomia do Estado, reivindicar a soberania, por mais que esse Estado, essas instituições pudessem castar, a sua intervenção não seria tão grosseira como esta, ao ponto de influenciar resultados. Porque há uma influência indireta. Nós não podemos aqui dizer claramente que o Fundo Monetário Internacional tem influência direta nas eleições. Há influências indiretas, através das grandes multinacionais. Quem é que provê a Chevron? Quem é que provê as grandes estatais petrolíferas? Como é que essas estatais acabaram entrando no Estado, em Angola, no território angolano? Portanto, há influência direta. E nós vemos que várias vezes, nas vésperas eleitorais, há contratos assinados com essas multinacionais. Portanto, a intervenção indireta dessas organizações tem se contribuído para a fraude eleitoral. Por isso eu disse aqui a intenção e preocupação da relação de poder, manter a hegemonia política e manter os privilégios. Os partidos, infelizmente, e a oposição no geral, não percebeu ainda isso e acaba ainda não compreendendo a importância de colocar os interesses nacionais acima dos interesses particulares, e vamos criando entre nós mesmos fraturas. E como disse já, nós temos aqui a oposição da oposição. Há uma oposição que defende a manutenção e há uma oposição que defende a alternância, por exemplo. Nesse contexto de luta em que todo mundo é oposição, e que o Fundo Monetário Internacional e tantas outras organizações que influenciam diretamente para a manutenção do poder, percebendo este vazio de articulação, o que é que fazem? Jogam a favor de quem tem poder. Porque nunca, em nenhum momento, quem tem poder estará em desvantagem se não houver oposição forte. Continuará a estar em vantagem e até fará o jogo de jogar com a oposição, fazendo crer que a oposição tem o seu papel, aquilo que muitas das vezes o presidente Filomeno chama o folclore da democracia, né? Da ideia de que somos muitos partidos, concorremos às eleições, as pessoas até votam em partido que eles querem, mas não é isso, a verdade não é isso, é uma diversão. E aqui onde essas instituições aproveitam. Então, os partidos políticos e a oposição no geral, quando digo oposição, digo todos, angolanos, cidadãos, precisam perceber a importância que isso tem. Porque há um aspecto fundamental, e além dessa questão da relação de poder, é a questão do poder não participado. E aqui tem um grande problema em relação a isso. Nós temos um poder, mas não participamos do poder. O poder da soberania está ali consagrado. Será que nós participamos deste poder? Um poder que não é participado não existe. Nós temos um país diz por aí que é um Estado democrático de direito. Esse poder democrático, esta possibilidade da existência dos direitos, quando eu não participo, não existe. E as pessoas precisam perceber isso. E isso tem estado a colocar em causa até a nossa própria liberdade de manifestação. E quando falo manifestação, aqui falo manifestação do ponto de vista genérico. Manifestação de vontade, manifestação de reunião, manifestação de escolha, manifestação reivindicativa. Coloca-se em questão. Porque existe um poder fantasma. Um poder, digamos, metafísico. A gente já não vê, não palpa,
e também não participa dele, nem que fosse do ponto de vista ideológico, simplesmente, do ponto de vista das ideias. Portanto, esse é o elemento que nós entendemos tem jogado favoravelmente a todas as instituições, não apenas ao Fundo Monetário Internacional. Caiu, mas está mesmo aqui a tentar lutar para subir. Pode dar o segmento. E para consolidar os espaços. Portanto, é isso que eu tinha a dizer em relação à interferência das instituições. Ok, nós já estamos a chegar na reta final do nosso debate. Nós vamos continuar a falar sobre essa temática e voltaremos a vos convidar para mais participação nesse espaço. Eu gostaria que em 5 minutos nós fizéssemos a consolidação desta temática, né? A questão do neoliberalismo em Angola, as suas implicações políticas, econômicas e sociais. Ao longo das vossas intervenções, vocês falaram de todos os aspectos, quer sociais, econômicos e políticos, mas agora eu gostaria, sim, de forma mais sintética, que falassem sobre esta temática para fecharmos aqui o nosso debate e agendarmos para uma outra data na mesma linha de pensamento. Cultivar, o debate nessa linha de pensamento, não só sobre a questão do neoliberalismo, mas a questão da precarização do trabalho. Em Angola nós estamos cada vez mais pior nesse sentido, e nós não vemos ninguém a escrever sobre isso. São poucas as pessoas que escrevem, por exemplo, sobre o neoliberalismo. Aqui tem um jovem que está a nos acompanhar, e é o Ivanuel Justo. Ele diz que na sua dissertação tem estado a falar sobre esta temática. Então, vamos incentivar mais angolanos para falar sobre esta temática, porque é mesmo muito importante. E eu gostaria que vocês dessem o remate final. Eu posso começar com o Mata Sebastião, que está com problema de rede, e terminar com o Cota José Gama, que está fora, tem mais internet. Então, podemos começar. Isso é uma boa segregação, pá. Não, o problema está mesmo no país. Vejamos uma coisa. Está no país. Não, claro. Um país que está a se abrir do ponto de vista... Eu nem vejo abertura em Angola. Eu estaria aqui a pecar de dizer que tem abertura econômica quando estamos a ver que Angola continua a ser o empecilho para a adesão à zona de comércio livre da África Austral, né? Temos abertura de quê? Mesmo em termos econômicos, nós não temos estado a registrar avanços na economia. O valor econômico apresentou alguns dados que demonstram claramente que o PIB, em comparação aos anos em que José Eduardo dos Santos era presidente, e com os anos do João Lourenço, há um decréscimo total, né? Então, isso significa que nós não temos abertura nesse sentido. Então, eu gostaria de te ouvir um pouquinho, ou seja, para consolidar este debate, e depois combinarmos uma outra altura de debate, podemos falar sobre a precarização do trabalho, convidar também alguns sindicalistas aqui. Muito obrigado pela oportunidade. Com certeza, quando fizer o convite, eu vou aceitar. Vou só contribuir aqui, dar uma chega. Eu vi que há um angolano que está a acompanhar, um companheiro nosso está a acompanhar, fala sobre isso. Já estudos relativamente ao neoliberalismo no contexto angolano. Tenho um amigo meu que acabou de defender agora o doutoramento pela Unicamp. Ele fala sobre o neoliberalismo também, no ramo da educação. Chama-se Marcelino Mendes Curimenha. Defendeu há três semanas. O meu trabalho, a minha dissertação de mestrado também fala sobre o neoliberalismo, mas no campo da educação. Faço uma crítica sobre o ensino de filosofia no ensino médio, ensino universitário, como influência do neoliberalismo. Portanto, já tem havido estudos feitos nessa perspectiva, uma crítica muito concreta e contextualizada sobre o neoliberalismo. Para terminar, mesmo, a guisa de conclusão,
Eu sou muito crítico em relação às desvantagens. Claro, o neoliberalismo tem várias desvantagens, mas eu me concentraria em duas apenas, que tem a ver com o agravamento das desigualdades socioeconômicas e a precarização do trabalho. Por duas razões simples. Se você não tem trabalho de qualidade, se você não tem mão de obra qualificada, você não pode falar de desenvolvimento econômico. E nós vivemos uma utopia, uma contradição, quando dizem o país está a desenvolver e você vê que grande parte, ou seja, 80% da nossa economia é informal. Ou seja, o trabalho em Angola, 80% do trabalho é informal. Como é que nós vamos ter uma economia sendo certo que grande parte da mão de obra angolana está no informal? Portanto, são as duas grandes consequências que eu gostava aqui de deixar como reflexão para percebermos que o neoliberalismo tem as suas marcas, os seus pecados. E um dos grandes pecados são esses dois: o agravamento da desigualdade socioeconômica e a precarização do trabalho. Portanto, dentre as várias outras que nós já citamos aqui ao longo da nossa abordagem, essas são as mais graves e acho importante se nas próximas ocasiões pudéssemos refletir em torno disso, porque o liberalismo é um assunto muito vasto, ela pode ser refletida no campo da política, da economia, da educação, portanto, é transversal e era importante que nós fizéssemos essa reflexão e pudéssemos até influenciar um pouquinho os nossos partidos a refletir quando forem a fazer os estudos em relação ao Orçamento Geral do Estado, porque não podemos falar de um Estado quando o mínimo dos mínimos é precarizado. Portanto, nós temos a ausência do Estado e eu falo até, o nosso Estado demitiu-se das suas responsabilidades. Já não é mais um Estado mínimo. O nosso Estado autodemitiu-se. Portanto, estamos à mercê do mercado. É o mercado que diz o que é que vale, o que é que não vale. Estamos à mercê do mercado e nós nos consideramos produtos do mercado. Portanto, são as minhas considerações em relação a isso. Ok. Cota José Gama. Para fazer uma análise nos três campos, o que é que isso, a aplicação do neoliberalismo em Angola? Primeiro é que no campo econômico tivemos aqui Angola avançar por medidas fiscais como a implementação do IVA. Tivemos aqui Angola avançar por um programa de privatização, vendendo várias empresas estatais que passaram para as mãos de privado, muitas das vezes com pouca transparência e beneficiando alguma elite. Tivemos aqui também, não tivemos que ficar um crescimento econômico, porque dependemos do petróleo e se nós diversificássemos as nossas exportações, poderíamos ter este elemento de crescimento econômico a crescer e não houve. No campo social, o que é que aconteceu no país? No campo social, essas políticas provocaram uma certa... Já não adianta escrever ou falar algo, já ninguém tem. Né? É verdade. Todos têm o direito de falar. Alô? Sim, estou a ouvir. Pensei que o som tivesse... Pronto, no campo social, tendo em conta que no campo econômico houve as privatizações, no campo social, estas políticas neoliberais acabam por produzir as desigualdades sociais, porque forma-te uma elite poderosa que está a comprar as empresas privadas e há aqui essas desigualdades. E também temos aqui, no campo social, a população a sofrer ainda mais por causa do impacto que ela vai ter da redução que o Estado faz ao sair a retirar-se da subvenção, ao fazer os cortes na subvenção aos combustíveis.
No campo político, o que é que isso traz para o país? Nós passamos a ter mais dependência externa. Este neoliberalismo corta, diminui, por um lado, se o Estado está a tentar retirar-se ou diminuir a sua influência da gestão econômica do país, por outro lado, temos aqui atores estrangeiros na qual nós nos tornamos mais ainda dependentes deles. Também isto provoca alguma fraqueza ou enfraquecimento das instituições em Angola, porque elas ficam mais enfraquecidas porque tornam-se menos democráticas no campo do direito. E também há um outro elemento que isso causa no campo político, um ator que nós verificamos, que é a corrupção. Porque as privatizações que estão a ocorrer na área política, na área econômica, elas não obedecem a critérios de transparência. Por quê? Porque, damos aqui um exemplo concreto, temos uma Sonangol que durante muito tempo andou a se comportar como empresária, construindo hotéis, fábricas, etc. Hoje, os próprios antigos gestores da Sonangol é que estão a comprar estes hotéis, estas fábricas, e a preço de banana, aquilo que ele construiu nas vestes do PCA da Sonangol, ele agora parece estar a comprar a um preço baixo e vai pagando a prestação. E essa prestação, como é que ele vai fazendo? Vai se comprometendo ao banco, que vai pagando paulatinamente, ele vai trabalhar naquilo que ele está trabalhando no hotel. Aliás, vamos dar um exemplo concreto, que é o hotel HCTA, que passou, estava no grupo aí dos Manuel Vicente, e parece-me que serem eles próprios ainda agora interessados na compra deste hotel. Tem uma fazenda, uma quinta que estava nas mãos dos dirigentes da Sonangol em Portugal, e foram os próprios ainda que foram comprar essa quinta a preço de banana. Tudo o que eles fizeram com os fundos públicos voltou e está a voltar nas mãos deles. Por isso é que no campo político estas políticas de austeridades estão a promover e a produzir ainda mais atos de corrupção. É assim que nós definimos elas a aplicação do neoliberalismo nestas três áreas, que é a econômica, social e a área política. Ok, eu gostaria de convidar-vos vocês para assistirem um vídeo sobre uma ação popular que está a ser levada a cabo pelo movimento cívico Mudei, em parceria com o escritório de advogados do Benja Satula. E depois tecessem aqui algumas considerações a esse respeito. Deixa eu partilhar aqui. Ok, desta forma eu vou me despedir a vocês, Cota. Até a próxima. Nós vamos continuar aqui com os nossos debates. E o próximo tema que eu gostaria de trazer aqui é mesmo relacionado com a precarização dos trabalhos em Angola. Nós temos estado a registrar uma situação muito drástica, principalmente a partir de 2018, que a situação agravou. Então, eu convido vocês a fazerem um tchau para o pessoal que esteve aqui a nos assistir. E até um abraço e uma feliz noite para todos que nos estiveram a seguir, e agradecemos pela paciência e também pelo interesse nos assuntos da nossa Angola. Ok. Aí, Moata. Boa noite a todos que nos acompanharam. E um abraço à Cota Gama e ao Hitler. Até a próxima. Até a próxima, tchau. Ok, hoje foi mais um exercício de cidadania. Nós falamos aqui sobre a questão do neoliberalismo em Angola, suas implicações políticas, econômicas e sociais.
Este é um tema que requer a atenção e a dedicação de todos nós, porque afeta a vida de todos os angolanos. Nós marcamos um passo neste diálogo ou neste debate e gostaríamos que mais pessoas tivessem interesse sobre esta temática, porque vai nos permitir compreender as dinâmicas de governação do atual governo e as suas respectivas consequências. Os meus convidados foram jornalista José Gama, do Clube Capa, e o filósofo e político Moata Sebastião, que está ligado ao Bloco Democrático. Então, ficamos por aqui. Até a próxima. E... Por certo? Quem vem? Onde é que nossos filhos vão comer? Meu filho vai terminar a faculdade, mas não tem como ajudar mais ele.